O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Vez por todas, todo o nosso ser seja alcançado pela Tua presença. Ó Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, inspirada por Ti no passado, preservada por Ti durante tantos séculos, fazendo o trabalho entre nós de nos revelar a salvação em Cristo Jesus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor que inspirou a palavra é o Senhor que ilumina nossas mentes para que possamos viver esta palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. A igreja pode assentar-se, nós vamos ler esse texto que está aí em Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 19. O dono de tudo está voltando. Esta é a mensagem da igreja e nós temos que estar antenados com aquilo que é a missão da igreja, porque a missão da igreja é exatamente anunciar o evangelho da salvação, porque o dia da volta do Senhor se aproxima. A igreja não pode perder o foco do cumprimento dessa promessa. Lucas 20, 9 a 19. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a esse espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam um povo. Que Deus nos abençoe na meditação na sua palavra. Queridos, no dia 31 de outubro agora, nós estamos celebrando os 507 anos da Reforma Protestante. Foi nesse dia que a história conta que Martinho Lutero fixou as 95 teses. Nós temos aí, temos lá no mural, temos aí nas classes, divulgado. Hoje a classe única foi sobre a reforma, e a Fernanda falou sobre as mulheres, o papel das mulheres na reforma. Então foi um marco importante, foi o início da reforma protestante do século XVI. Mas não foi Lutero o único personagem. Desde sempre, muita gente lutou pela pureza da palavra de Deus. O Velho Testamento conta as histórias de homens que honraram a Deus e por isso foram perseguidos. Nós temos profetas e sacerdotes e reis, alguns que foram fiéis ao Senhor, caíram nas mãos do próprio povo de Deus, sendo combatidos por profetas e sacerdotes e reis que se rebelaram contra a palavra do Senhor. A palavra não esconde isso. Nós temos aí, tanto no Velho como no Novo Testamento, essa perseguição àqueles que eram fiéis a Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 35, a parte B, até o versículo 38, nós temos um testemunho a respeito disso. Porque a galeria da fé, como é conhecido, o capítulo 11 de Hebreus, fala daqueles que confiaram no Senhor, receberam bênçãos, foram vitoriosos, mas não esconde a parte daqueles que foram fiéis ao Senhor, lutaram pelo Senhor, mas muitos padeceram. Então nós lemos nesse texto, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Essa foi a história. E nós saímos da história da Bíblia e entramos na história da igreja e vemos que a igreja, no tempo da sua rebeldia, da sua desobediência, naqueles séculos que se desviou do ensino puro e simples do Evangelho, também perseguiu, torturou, matou servos de Deus. Houve precursores na história. Martinho Lutero, vamos dizer assim, foi a gota d'água, né? Foi o ápice que foi usado. Mas nós temos aqueles que foram perseguidos pelo romanismo durante muito tempo, pelo seu apego à palavra. Wycliffe e os Lollardos na Inglaterra. Talvez o mais conhecido de todos sejam, aí na história, o John Hus, que foi morto, queimado em Constança, sacrificado enquanto testemunhava sua fé em Jesus. Os hussitas na Boêmia, Arnaldo de Brescia, Savonarola, os valdenses na Itália, os albigenses que foram alcançados aí pelo século XIII com uma inquisição tão triste como as que vieram depois. O alvo era o extermínio de todos aqueles que professassem algo que fosse diferente daquilo que a igreja da época detinha como sendo a verdade. Então, nós estamos celebrando agora, nesse dia 31 de outubro, os 507 anos, mas não pode ser somente um ritual. Eu vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar depois. Nós não teremos esse ano, na quinta-feira, uma programação especial, como sempre temos, mas teremos, através da internet, aí promovido pela Igreja de Pinheiro, um marco que nós podemos acessar e acompanhar, marcando aí a celebração do 31 de outubro. Então, nós tivemos sempre na história e teremos aí pela frente. Hoje, na classe única, uma das irmãzinhas que estava participando me perguntou, na hora aí da aula, não é? Disse, pastor, mas naquele tempo tinha gente que era perseguido, tinha gente que era até queimado, cerrado no meio. Hoje não tem mais não, né, pastor? Tem, irmãos. Tem. No nosso país, nós temos uma perseguição midiática ao uso de artes e outras coisas mais que são elevadas diante da sociedade, e aí defendidas como se fosse cultura, mas atingindo diretamente a fé evangélica, a perseguição. Nós temos aqui gideões entre nós, e os gideões estão dizendo, há uma dificuldade muito grande de distribuir Bíblias nos colégios. É preciso encontrar, quem sabe, uma saída. Nós temos a cruzada estudantil para Cristo, nós temos aqui, nós sediamos aqui na nossa igreja a reunião do grupo que é líder no Nordeste, e eles estão dizendo a dificuldade nas universidades e nas faculdades. Há uma perseguição, há bullying contra aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Um jovem cristão defender a bandeira da virgindade, alguém que é casado, que é cristão, defender a bandeira da fidelidade conjugal, são alvos de chacota. Há pessoas que no seu TCC, na sua monografia, colocam elementos bíblicos e cristãos e são perseguidos pela mesa que vai julgá-lo. Não pode, o Estado é laico, mas parece que só é laico para atacar o cristão. As outras coisas vão passando, vão sendo celebradas. Irmãos, a igreja é chamada a continuar na sua fidelidade ao Senhor. E eu sou a igreja de hoje, você é a igreja de hoje. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos assim, são diferentes óticas, mas contando a respeito dessa chegada deste Cristo, desse Salvador maravilhoso, que veio para fazer diferença no sentido de tornar realidade as promessas do Velho Testamento. Ele encarnou, é isso que quer dizer, o Logos, a palavra, os gregos aqui entendiam isso, então olhando, agora virou gente. Então Mateus nos apresenta Jesus como o filho de Davi, o rei dos judeus. Ele precisava falar para o seu povo que aquele Messias que eles esperavam no Velho Testamento era aquele que morreu e ressuscitou.
Em Marcos, Jesus Cristo é descrito como o servo por excelência, é o servo de Deus, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Já João apresenta os milagres de Jesus, ele concentra mais a visão na face de amor revelada por Jesus, porque o seu intento, o objetivo do Evangelho é mostrar Jesus como Filho de Deus. Mas nós estamos no Evangelho de Lucas, aliás, estamos lendo Lucas. Quem está no plano anual da igreja aí, né, estamos hoje, capítulo 19, 20, 21 e 20 está aí, que nós estamos meditando hoje à noite. E Lucas apresenta Jesus como o Filho do homem. É aquele que é gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria, uma virgem. E aí, então, há uma ação toda poderosa, misteriosa, não há participação do gameta masculino, mas devido à operação poderosa do Senhor Deus, esse Filho de Deus toma da substância da Virgem Maria, porque ele precisa nascer como ser humano, ele precisa passar pelas fases de vida do ser humano para mostrar o homem perfeito, o único que pôde cumprir toda a lei e obedecer ao Senhor. O Filho de Deus é revelado dessa forma entre os homens, mas de uma forma diferente. Ele não é pecador como os demais homens. Ele foi gerado de uma forma sobrenatural. Interrompeu-se ali a linha do pecado, porque de Adão e Eva, na promessa de Deus, lá no começo de Gênesis, diz que o descendente da mulher é a geração do Espírito Santo na mulher, que traz o homem Jesus para viver entre nós, no entanto, sem ser pecador jamais. E é o homem que é Deus, é o Deus que é homem. Então, o Evangelho de Lucas nos apresenta dessa forma, como resultado de um trabalho. É um médico, é citado como médico amado. Não se sabe ao certo se ele era judeu ou gentil, mas ele foi amigo dos apóstolos, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias. E então, no ano 70, depois de Cristo, ele escreveu o Evangelho contando a história de Jesus, o ministério de Jesus, o chamado de Jesus dos seus discípulos. Mas o Espírito Santo o usou para escrever também a Teófilo, esse amigo a qual ele dedica o Evangelho, a escrever Atos dos Apóstolos. Então é uma continuidade. No Evangelho, Lucas conta o ministério de Jesus, e em Atos ele conta o ministério da igreja de Jesus, que avança pelo mundo e vai então, através da ação do Espírito Santo. Alguns dizem então que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Mas os apóstolos são usados pelo Espírito Santo para levar adiante o Evangelho, que sai de Jerusalém, Judéia, Samaria, e avança até os confins da terra. Esta é a revelação que Deus usa através de Lucas para nos mostrar este Jesus Salvador. E esta igreja, que obedecendo a esse Salvador, vai pregar o Evangelho no mundo todo. Então, mais uma vez, aí o nosso tema, o dono de tudo está voltando. Se você fechou a Bíblia, abra novamente em Lucas capítulo 20, versículos 9 a 18. Nós estamos no contexto, quem está lendo, né, vê a história de Jesus, aí o ministério começa, ele chama os discípulos, mas ele começa a ter problema com a liderança religiosa. Jesus fazia coisas que irritavam os escribas e fariseus, porque sempre demonstrava o amor de Deus para os pecadores. Eles tinham uma lista toda especial de pecados, e eles se achavam isentos daquilo ali, porque na verdade essa lista era de pecados visíveis, mas eles tinham dentro de si pecados escondidos, a mágoa, o rancor, a inveja, a competição, que também atingiu os seus discípulos durante um certo tempo, e Jesus denunciava isso. Jesus contava parábolas, e nessas parábolas ele expunha que Deus buscava gente injusta, gente impura, para alcançar, para a salvação. E também nessas parábolas ele denunciava que os líderes religiosos conheciam a lei, conheciam a palavra, ensinavam a palavra, mas não viviam a essência da vontade de Deus. Então, um pouquinho antes do texto no qual nós vamos meditar, Jesus havia falado duramente no templo, passou a mão num chicote, gente. Esse Jesus que aparece com essa cara de bonachão, às vezes até afeminado em algumas artes, não é o nosso Salvador.
Por isso que a confissão de fé diz que nós não podemos ter uma representação gráfica de nenhuma das pessoas da Trindade, porque o que nós temos aqui é a presença do Deus que se ira diante do pecado e que não passa a mão do pecador renitente, daquele que não quer se arrepender, que não se arrepende. Então ele passou a mão no chicote e expulsou o pessoal dentro do templo, botou ordem nos rituais, não deixou que ninguém se mexesse. E aí os líderes disseram: mas de onde vem tamanha autoridade? Então, os fariseus, os escribas, os saduceus, viviam sempre fazendo armadilhas para pegar Jesus em alguma falha. Nós temos dois tipos de gente seguindo Jesus: aqueles que querem aprender, dentre eles os discípulos, e aqueles que estavam apenas para questionar, aqueles que estavam apenas para fazer alardes, aqueles que estavam atrás de alguma contradição, porque eles queriam matar Jesus, não aceitavam o senhorio, a divindade do Messias. Então agora você me segue aí, eu não vou ler os versículos, vou citar, e você vai acompanhando comigo aí. Lucas capítulo 20, versículo 9, porque aqui Jesus conta outra parábola que nós temos aí. Ele usava figuras conhecidas, coisas que o povo sabia, histórias, quem sabe já tinham ouvido, ou então elementos da sociedade, da natureza, para passar um ensino. E aqui está um proprietário, aqui está alguém que era rico, alguém que tinha uma vinha. Vinha é plantação de uvas, né? Então, se esse senhor da parábola vivesse hoje, ele estava arrendando o seu terreno. Ele preparou a vinha, preparou tudo, e estava arrendando para que os trabalhadores que ele contratou e com quem ele fez o contrato. Então, ele assinaria um contrato, estava vendo aqui, o decreto nosso aqui, se fosse no Brasil, no nosso tempo, o decreto 59.566, de 1966, diz que é um contrato em que o arrendador, que é proprietário do imóvel, se obriga de forma espontânea a ceder ao arrendatário o uso e gozo do imóvel rural, para nele, então, fazer trabalhos que explorem a atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativista ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, estipulado em valor fixo, sendo estipulado também o tempo de acordo com o contrato. É isso que Jesus está contando aqui. Olha, sentou alguém, fez um contrato ali, rico, não é? E vai cuidar, vai angariar mais riquezas. É alguém que é proprietário, que recebeu de herança, é direito dele, pertence a ele, ou então ele comprou, ele multiplicou, e aí então é um uso comercial. Olha, vocês trabalham aqui, o contrato está aqui, é tanto para vocês, tanto para mim, durante tanto tempo, depois vocês vão embora. Agora veja aí os versículos 10 a 12, porque aí o proprietário, dentro daquilo que foi contratado, ele não dá, nessa visão de Lucas, quando a gente compara com os outros evangelhos, especialmente Mateus, Marcos, nós vamos ver que não dá. Aqui em Lucas não tem a certeza, mas parece que ele voltou. E quando ele volta, então ele manda pelo menos 3 vezes servos para recolherem o que é seu. Ó, gente, cheguei aqui, o contrato nosso, né? Então, estou mandando esse pessoal aí. O pessoal vai só sentar, fazer as contas com vocês, ver quantos dias faltam para vocês desocuparem o meu imóvel, né? É tanto para vocês, tanto para mim. Mas então aqueles homens atacaram, não devolveram o que era do proprietário e ainda humilharam os enviados, que voltaram machucados, aqui segundo a visão de Lucas, de mãos abanando. Agora veja os versículos 13 até a parte A do versículo 15, porque por fim aí o proprietário, ele tentou mais uma vez. Vai prestando atenção. Jesus vai aprofundando a parábola e os líderes começam a ranger os dentes. Eles estão pegando a mensagem. Deus, durante a história, mandou profetas, mandou gente usada por ele. E o povo em rebeldia, principalmente líderes, atacaram esses homens, mataram esses homens. Vai formando na mente dos discípulos aquilo que Jesus está falando sobre a urgência de fazerem aquilo que ele quer para cuidar do trabalho dele. Mas aqueles que estão ouvindo agora vão tendo uma reação, porque
o que nós encontramos nas palavras de Jesus é que a reação desses homens para com o filho do homem da parábola foi violenta, porque eles mataram o jovem e então expuseram a sua real intenção. Eles não queriam ser mais alguém que fizesse parte de um contrato para trabalhar na terra do outro. Eles queriam a terra do outro. Eles mataram o filho daquele homem porque eles queriam tomar a herança. Não valia mais o contrato. Declaradamente agora eles eram invasores daquele imóvel. Eles queriam tomar na marra. Eu não entendo muito de lei, talvez. Aí o presbítero, talvez não, o presbítero ele sabe, os advogados devia ter ouvido antes, né? Mas não sei se podia enquadrar aqui no latrocínio, né? Porque o latrocínio é quando tem, né, o ataque de mão armada e mata alguém. Mas eu poderia entender mais ou menos uma coisa como latrocínio, porque eles quiseram tomar a terra matando o herdeiro. Agora veja os versículos, a parte B do versículo 15 e a parte A do versículo 16. Esses eu vou ler. Porque Jesus então conta a parábola e ele diz: que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Então Jesus faz uma pergunta aqui interessante, porque eles já sabiam a resposta. Gente, tinha lei. Esses contratos aqui eram passados de um modo formal. Havia ali sinais, carimbos, havia um acompanhamento ali. Então, quando esse homem sofre dessa forma, vê os seus servos humilhados, e agora está ferido pela dor da morte violenta do seu filho, então a lei garantia a ele o direito de reintegração. Não é de agora não, que malandros põem a vista no terreno dos outros e quer tomar. Não é de agora não, irmãos, sempre teve aí. E então aquele homem poderia contratar homens para tomar a força e reintegrar, e se fosse necessário, isso envolvia até a morte, para a expulsão dos invasores. Então, na parte B do versículo 16, quando aqueles estão ouvindo, dizem, tal não aconteça, não pode acontecer. Há aqui, nesse momento, um afligir no coração, porque Jesus estava tocando no ponto central da rebeldia daqueles líderes religiosos. Ele estava denunciando que algo muito ruim, muito pesado, poderia acontecer para aqueles que agissem dessa maneira. No capítulo anterior, no capítulo 19, Lucas registrou o choro de Jesus sobre Jerusalém. Veja comigo aí, versículos 41 a 44, por favor, dá uma olhada. Que Jesus chora aí sobre Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. A palavra de Jesus e o outro evangelho diz que ele chega a comparar a ação de Deus como se fosse uma galinha chamando para debaixo das suas asas os seus pintainhos. O desejo de Deus sempre foi abrigar debaixo da sua proteção o seu povo, mas Jesus está chorando aqui, e nessa palavra dele, nós vamos vendo desfiados aqui e comparando com a parábola, e Deus manda os profetas, e eles morrem, e Deus manda os sacerdotes, e eles morrem, aqueles que vinham para defender a palavra. Jesus está aqui de uma forma direta, atacando aqueles que se levantavam e impediam que Jerusalém chegasse realmente a entender que ele era o Messias, que ele era o Deus encarnado. Agora olhe comigo os versículos 17 e 18, estamos chegando aí no final do texto, porque Jesus fita neles nesse momento, e aparentemente vai entrar no outro assunto, porque ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui está a resposta de Jesus, que ele diz: o que fará o dono da vinha? Ele vai tomar a força. Que tal não aconteça, Senhor? E ele está dizendo aqui, ele estava no templo,
Jesus estava ensinando no templo mais uma vez. Saíra de um momento de confronto. Essa é a casa do meu Pai. Não pode ter uma outra função que não seja de adoração, de oração ao meu Pai. E aí então ele cita um texto que está lá em Salmo 118, quando ele fala aqui da pedra rejeitada pelos construtores. Veja comigo Salmo 118, versículos 22 a 23. Porque aí Davi está numa caverna, cercado e pelos seus inimigos, a mando de Saul. E ele está então aí na celebração de Deus como seu refúgio, e é uma ação profética do Espírito Santo no contexto de Davi. E aí nós lemos nesse texto então: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular, eu vou falar como leigo, gente. Eu sei que tem engenheiro aí, tem um engenheiro, devia ter ouvido o Valdinei antes para me explicar direitinho, mas mais ou menos, vai fazendo com a cabeça se eu estou falando certo, tá, Valdinei? A pedra angular, ela como que uma pedra colocada numa quina, né? De onde ia sair todo o desenho, sabe? Para o resto da construção. Então, na verdade, ela era um referencial. Ela era assentada na esquina desse edifício e formava um ângulo reto onde as demais coisas da construção iriam ser feitas. Então Jesus está dizendo que rejeitar esta pedra colocaria a construção de todo o edifício em risco. E Jesus está se colocando aqui como a pedra angular para a construção da sua igreja, para a disseminação do evangelho, para que fosse realmente um povo coeso. Então ele diz que a ira divina se manifestará quando Jesus voltar. Essa pedra vai cair, e na visão de Daniel, que ele interpreta do rei, é aquela pedra que vem e destrói todos os poderes da terra. Então no versículo 19, o último versículo, diz que naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera essa parábola, mas temiam o povo. Os entendidos intelectualmente da lei ficaram irados, porque eles se identificaram. Atenção, igreja, vou caminhar aí para a conclusão. Eles se identificaram com os lavradores maus. Irmãos, nós não podemos ser os lavradores maus. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Então, o que significa essa pedra rejeitada? É a pedra, é a rocha escolhida por Deus, onde a sua igreja está sendo edificada. O Messias foi rejeitado, mas ele está voltando, é o dono da vinha. Aliás, é o filho do dono da vinha, que foi entregue, que sacrificou. Mas Deus é o dono de tudo isso e Ele está voltando. Em João, no capítulo 1, versículos 10 e 11, nós vemos que o Messias denuncia essa falsa religiosidade, porque ele, através da sua própria vida, incomodava. Ele é Deus. E aí no texto de João 1, 10 e 11, nós vemos: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Só existe uma pedra angular para a igreja, não é nenhuma religião, não é nenhum apunhado de doutrinas, não é nenhum credo, não é nenhum homem ou mulher do passado ou do nosso tempo ou do futuro. Só existe uma pedra angular da igreja, é Cristo Jesus. Tradições não podem retirar esta beleza e esta autoridade de Jesus. Interpretações que fazemos da palavra não podem desviar o olhar da igreja de que ele é a pedra angular sobre a qual toda a igreja, sendo construída dessa forma, tal qual lá o final do Sermão do Monte, construída sobre esta rocha, a igreja vai sofrer todos os intempéries, mas permanecerá. Ideologias surgiram, perseguiram a palavra, sumiram, viraram pó na história. Homens se levantaram, firmando as suas convicções em pensamentos puramente humanos, alguns se manifestando como se fossem deuses. A história varreu no tempo, viraram pó, mas a igreja de Cristo Jesus continua. E ela continuará, e aí a gente passa a visão para as igrejas locais. Se essas igrejas locais estiverem com a sua construção sobre a pedra, sobre a rocha. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 22,
o apóstolo Paulo escreveu: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não existe igreja sem Jesus. Não existe igreja verdadeira sem estar firmada nesta rocha. A pedra angular de uma nação, por exemplo, é a sua Constituição. Se alguém tenta desenvolver uma nação, desobedecendo a Constituição, distorcendo a Constituição, tirando de lado aquilo que está já previsto, naquilo que é a carta que deve dirigir os passos da nação, sabe qual é o resultado? Caos. Há uma confusão de funções. E aí então alguns se insurgem no meio disto e tomam em suas mãos o poder, a autoridade. Por quê? Porque a pedra angular de uma nação é a sua carta principal, que é a sua Constituição. De igual modo, se a igreja tentar se desenvolver, desobedecendo aquilo que está ensinado na palavra, os princípios que foram revelados pelo Senhor, experimentará a ira divina e não irá em frente, não conseguirá cumprir o seu papel, que é preparar o mundo para a volta do seu Senhor através da pregação do Evangelho. Irmãos, nós tivemos a reforma e ela continua, porque o lema da igreja, você sabe, na igreja reformada sempre reformando. Isso significa que a minha vida tem que estar o tempo todo sendo abalizada com relação a essa pedra angular. É Ele quem me guia. Sem Jesus, a igreja não consegue. Então, a reforma do século XVI, na verdade, foi uma proposta de voltar para a palavra. Não é uma novidade, não surgiu uma coisa nova. Foi chamar a atenção dizendo: gente, nós saímos do trilho. Inventou-se muitas coisas. Há muitas coisas que foram acrescentadas, vieram do paganismo, da desobediência. Há um esforço muito grande em minimizar a pessoa de Jesus e exaltar a pessoa humana. Foi isso, vamos voltar para a palavra. E nós continuamos com esse mesmo desafio. Não para, a transformação que o Espírito Santo vai operando em nós e na igreja do Senhor é contínua, porque cada vez mais nós somos chamados para morrermos para o pecado e crescermos numa vida de retidão. Então, alguns ensinos da reforma e a herança que nós temos: a absoluta supremacia da palavra de Deus, a Bíblia, toda a Bíblia, nada senão a Bíblia é a religião dos protestantes. A absoluta supremacia da graça de Cristo para a salvação do homem. A salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras. A justificação pela fé somente. Nada do que o ser humano possa fazer contribui para a sua salvação. Somente a fé que é plantada no coração humano pelo próprio Deus. O sacerdócio universal dos crentes. Isso significa que ninguém mais precisa me representar diante de Deus. Eu vou à presença dele através da vida de comunhão, da ação do Espírito Santo, que me converte, que me mostra a palavra. Então eu sou o sacerdote da minha casa, eu sou o sacerdote diante da sociedade. Eu respondo com a palavra de Deus no meu coração a respeito da fé que ele plantou no meu coração. E o direito que todos têm de ler a Bíblia e ir direto a Deus sem intermediários. Talvez isso aqui, sabe, que incomodou já desde lá no passado, quando Jesus vai dizendo: olha, não são vocês não, vocês atravessam na porta, nem entram, nem deixam os outros entrarem. A igreja prega esta liberdade do exame da palavra de Deus. Mas acontece que muitas heresias, alguém escreveu que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu discordo, com todo respeito ao Bambambam que escreveu isso aí. Mas eu creio que a interpretação da Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque a palavra não pode mentir. Ela é a palavra de Deus. Então o dono de tudo está voltando. O que devemos fazer? Primeiro, devemos crer que sem Jesus a igreja não é nada.
Não interessa, irmãos, planejamento, não interessa a sua inteligência, não interessa a sua capacidade, nem a minha, para fazer com que a igreja ande. Nós precisamos da presença de Jesus como nosso Deus real, não uma religião. E por isso a igreja desenvolve o temor no coração para obedecer o Senhor. Não adianta querer fazer as coisas para chegar num certo objetivo se nós não temos o domínio de Jesus com seu amor, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, que nos leva a vivermos de acordo com esse modelo que nós encontramos nele. Em João 15, versículo 5, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, que o humanismo se revolta nisso aqui. Sem mim, nada podeis fazer. E quando a gente faz sem ele, nós estamos plantando na carne, e nós vamos colher na carne. Ele é quem alimenta a sua igreja. Por isso nós clamamos pela salvação. É Ele que nos orienta na nossa caminhada, nos revela a vontade do Pai. É Ele que nos ampara com o seu amor, porque Ele é o Deus Emanuel, o tempo todo presente. E jamais nos deixará sozinho como sua igreja. Ele morreu por nós. Nós somos a esposa de Jesus, a igreja. E Ele está voltando para buscar esta igreja, olhando para os trabalhadores que Ele deixou aqui, que devem obedecer e fazer a sua vontade. Em segundo lugar, nós devemos cumprir o que Ele nos ordenou, trabalharmos fielmente na sua vinha, e a sua vinha é o mundo. John Wesley dizia: a minha paróquia é o mundo, enquanto alguns diziam: o meu mundo é a minha paróquia. A igreja do Senhor está no mundo. Hoje de manhã nós oramos pela Larissa, que está se mudando para Brasília. E o que é que a gente fez aqui? Fez como se fosse um envio. Ela é uma missionária nossa. E novamente eu lembro aqui: você é um missionário, eu sou um missionário. É amanhã, nós vamos para as ruas. Tem gente preocupada com o resultado da política? Pelo amor de Deus, deixa para daqui a pouco. Mas nós não dependemos de ideologias, nós não dependemos de sistemas, nós dependemos do Senhor. E então nós vamos fazer o trabalho que Ele requer de nós. O mundo está aí. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 2, faz essa advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se a igreja está realmente firmada sobre a rocha, ela ergue os olhos e vê que tem muita coisa para fazer ainda. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. Aqui no Nordeste há pelo menos 5.000 pontos, regiões aí, que não tem a presença de um evangélico sequer. Ame o projeto aí que está nascendo de plantarmos uma igreja em Cascavel. É com você e é comigo. É oração, é investimento, é avanço, porque na verdade o Senhor Jesus nos mandou fazer esse trabalho. Nós não podemos fazer como um pregador esses dias que eu ouvi dizendo: muitos crentes hoje estão orando assim: Senhor, eis-me aqui, envia o presbítero Eli. Nós somos chamados para fazer o trabalho. A igreja está dormindo, a igreja está muito descansada, a igreja está muito acomodada. Ela é chamada para fazer a vontade do dono, porque Ele está voltando. Em terceiro e último lugar, nós devemos perseverar com o evangelho enquanto esperamos a volta de Jesus. Houve um caso interessante em Tessalônica. O evangelho chegou, esse povo respondeu bem, mas alguns pararam de trabalhar. Quem estuda aí sabe, não é isso não, meu irmão? É Magno, né? Pararam de trabalhar. E Jesus vai voltar. Eu vou ficar esperando Ele. Por isso que o Paulo diz: quem não trabalhar não vai comer também não, viu? Então nós temos a nossa vida aqui. Trabalhamos, estudamos, investimos no progresso da nossa família. Mas não podemos nos esquecer que há um propósito para tudo isso. Em contrapartida, há outros que estão esperando Jesus e estão estagnados, quando Jesus, na verdade, nos manda
para perseverarmos na pregação do seu evangelho. E as oportunidades, irmãos, são muitas. Hoje a gente estava lá na fila para votar, eu e Elaine, e uma senhora muito faladeira estava na nossa frente, e de repente ela olhou e usou uma expressão cristã, e nós devolvemos a expressão, e ela disse: o irmão é de qual igreja? E aí começamos, ela estava dizendo: o fim está próximo, o senhor sabe que tudo que está acontecendo, sim, eu disse: tudo que está acontecendo não deve ser novidade para o crente, não. Se você vai ler Mateus 24, 25, Jesus está falando, está tudo ali. Ah, porque Israel e lá, as forças está lá, vai lá, está lá. Ah, porque aquele ladrão entrou, está lá, está lá. Nação vai contra nação, está lá. As famílias, está lá. Jesus está dizendo: estas coisas vão acontecer e vão preparar o mundo para a minha volta, mas trabalhe, faça o seu papel. Veja comigo aí o texto de Atos 1, 7 a 11. O que nós temos aqui? Jesus ressuscitado, falando com seus discípulos. E ele fala que o tempo iria se cumprir. Sabe a preocupação dos discípulos, gente? Era entender quando e como, em que tempo. Jesus faz uma correção que serve para nós hoje. Muitos de nós sentados, fazendo conta, discutindo coisas, trazendo assuntos que não vão levar para lugar nenhum, não vão edificar, às vezes vai causar até confusão. E aí o que é que acontece? Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu diante dos seus olhos. Que coisa bonita! Hoje à noite eu queria pregar sobre aquelas 3 tendas que Pedro quis fazer quando Jesus se transfigurou. Esse sermão fica para outro dia. O Espírito Santo colocou essa palavra para essa noite aqui. Sabe por quê? A igreja fica extasiada. Muitos, às vezes, na saída ali, dizem: pastor, dá vontade do culto não terminar hoje. O louvor, a pregação, pastor, que ambiente gostoso. Eles estão extasiados. Jesus está subindo, mas ele deixou uma ordem. Ele chamou a atenção: não percam tempo, não fiquem tentando entender o que vocês não podem, mas cumpram a missão que eu dei a vocês. E eles estão extasiados. Veja o texto, continua: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ah lá, coisa bonita, Jesus subindo. Quando será que ele vai voltar? Que coisa linda. Estamos lembrando da transfiguração que Pedro contou para nós. Oh, maravilha! E os anjos aparecem e dizem: vocês estão olhando o quê? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E aqui nas entrelinhas: bora para Jerusalém, ele mandou vocês fazerem alguma coisa. Lembra? É para orar, porque de lá vocês vão sair para o mundo como testemunhas, revestidos do poder e da autoridade que ele tem no céu e na terra. E o evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim.